aquela coisa de geração bis. Eu sou contra aquilo ali. Talvez eu sou a primeira pessoa a dizer isso a nível nacional. Eu sou contra os moldes em que é feita a educação sexual nas escolas. Okay, porque a educação sexual, do jeito como é feita na escola, incentiva os jovens a praticarem sexo de forma precoce. Porque uma coisa é você explicar os cuidados que alguém tem que ter e depois você oferecer preservativo. Quando você oferece o preservativo, está a dizer o quê? Então, para ti, oferecer o preservativo, vai lá fazer. Exatamente, está a incentivar. Agora, a educação sexual certa seria qual? Uma criança de 10 anos, 12 anos, 13 anos, que estamos a falar de 5ª, 6ª classe. É dizer que uma pessoa adulta não pode te tocar aqui, não pode te tocar aqui, não pode fazer isso. Se alguém fazer isso aí, fala para alguém crescido. Isso aí é que é educação sexual para a prevenção dessas coisas. Agora, não é você ensinar posições, como é que se usa o preservativo. Sim. Sim. Primárias. Exatamente. Nós estamos a falar de secundário, estamos a falar de ensino primário. Você quando entra nas salas da geração bis, você encontra um molde. Ok? Um molde de madeira. Vocês nunca entraram nessas coisas? Não, já. Um molde de madeira, ok? Em que ensinam as crianças como usar o preservativo masculino e depois um outro molde de genitália feminina em que ensinam como usar o preservativo feminino. Isso aí incentiva as pessoas a quererem experimentar aquilo ali. Esse aqui é um dos primeiros culpados desde que começou esse movimento. É daí que começou a haver o crescimento de natalidade. Isso é estatístico, é real. Educação sexual nas escolas devia se ensinar às crianças que sexo não é para crianças, é para pessoas crescidas. Só sentarem com crianças sem mostrar aquela coisa de preservativos, aqueles moldes todos. Dizer-se que vocês são crianças e não podem se envolver em sexo. Se alguém tocar na tua genitália ou tocar nos seus seios, no teu peito, conta para alguém. Isso é educação sexual. Nas escolas, é o que devemos fazer. Faz o contrário. Ensina-se sobre sexualidade, okay? Sobre prazer. Ensina-se sobre muita coisa naquele sítio. Ensina-se a crianças isso. Esse aqui é o primeiro motivo de termos gravidez precoce. O segundo motivo é falta de educação ética. Ok? Se ensinar o jovem que se você entrar nessas coisas fora do tempo, a consequência é esta. Porque quando já engravida é quando nasce o sol. Como dizem as nossas mães, e lá lixaco já, a pessoa começa a ver que já nasceu o sol. Ok? Porque quando você já engravidou. O resto é consequência. Não há aborto, eu sou contra o aborto. Em todas as circunstâncias. Ok? Se a pessoa se envolveu sexualmente, tem que arcar com as consequências dos seus atos. Só. Então, quando você já engravidou, aí já a vida muda. Quando você devia ir para a escola, tem que ir trabalhar. Não tem como, papá. Não há maneira. Porque você provocou coisas fora do tempo. Então, é preciso haver uma educação ética de ensinar as pessoas a conceber. Antes de vir a coisa, a pessoa aprender que se eu fazer isto, há de acontecer isto. Porque o problema é que o jovem não tem consciência. Só está preocupado na vibe, no prazer, na paulada. Naquele momento, ele diz que aquilo tem consequências graves para a vida dele, ele não pensa. Ok? Então, sabe como é nem cenas? Então estás a criticar que hoje em dia o ensinamento que é dado nas escolas... A geração bis, não estou a falar do ensino, da educação de português, inglês, matemática, ciência, estou a falar da geração bis. Ok? Educação sexual nas escolas, do jeito como é feito, eu discordo. Não deviam fazer daquela maneira. O jeito certo é ensinar as crianças, a partir do 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, a se abster do sexo. Não ensinar como é que se faz sexo e nem oferecer preservativo. Da mesma forma que se diz que não pode-se oferecer álcool a menores de 18, não pode-se oferecer preservativo a menores de 18. Essa é a minha opinião. Não pode-se oferecer o preservativo a menores de 18 anos? Claro. A geração bis, do jeito como faz hoje e como fazia desde a época que eu ia para a escola primária, está errado aquilo. Eu digo isso porque eu vi. Ninguém me contou. E foi exatamente quando começou esse movimento, ok?
em que começou a haver crescimento absurdo da taxa de natalidade. Antes de começar essa confusão aqui, não acontecia essa coisa das pessoas nascerem de qualquer maneira. Nós sabemos muito bem que há jovens extrovertidos e há jovens malandros hoje em dia. Ao oferecer esse preservativo, será que não estaríamos a educar, ou melhor, não estaríamos a ensinar esse jovem que, se for já cometer essa falha, se for já fazer isso sem nenhuma prevenção, o problema é que uma criança de 12, 13 anos não tem que fazer sexo. Por que você tem que lhe oferecer preservativo? Você não tem que fazer sexo. Eu acho que, para mim, né? Eu acho que estão a oferecer porque sabem que, olha, os jovens de hoje em dia começam a se relacionar muito cedo. Então, para mim, aquilo não é novidade. E para mim, é bom até. Porque sabem, as crianças de hoje em dia não esperam ter 18 anos para começarem a vida sexual. Então, se lhes dão, é mesmo para prevenirem das doenças, lhes mostrarem que, olha, devem optar por esse caminho. Por que você não toma medicamento antes de ficar doente? Fica doente para tomar por quê? Que medicamento? Qualquer medicamento. Por exemplo, que seja. qualquer doença. Qualquer doença que seja. Olha, tu não podes atenuar uma coisa que ainda não existe em alguém. Uma criança de 10 anos, você dá preservativo para quê? Você pega crianças da 4ª classe, 5ª classe, ok? Você reúne aquelas crianças ali. Começa a lhes ensinar que existe vagina e existe pênis. Ok? E depois você começa a ensinar que como se usa preservativo. Preservativo usa-se assim. É uma criança de 10 anos que fisicamente, fisiologicamente, anatomicamente, ela não está preparada para ter relações sexuais. Você está lhe ensinando como é que se faz sexo para quê? Se ela não está preparada. O que você tem que ensinar a criança é quando um adulto te tocar na genitália não aceita. Isso aqui é educação sexual. Queixa em alguém se alguém te tocar num sítio onde não deve. Isso aqui é educação sexual. Não é você pegar num molde de uma genitália masculina, mostrar como é que se mete aquilo ali. É o que fazem na geração bis para crianças de 10 anos, 11 anos. Mas não vamos vir aqui dizer que porque tem que se ensinar, porque se sabe que as crianças... Não há, isso é cogitação. Desculpa, Soares. Desculpa. Sim. Temos essa situação nas escolas, ciências naturais. Sim. Nos livros escolares sempre tem, principalmente quando já atingimos a 6ª classe, onde estuda o corpo humano. Então estás a dizer que a criança não deve saber daquilo. Em ciências naturais não se ensina como fazer sexo. Então a sua preocupação é de como fazer as coisas. O que se ensina a criança é sistema reprodutório. Como é que acontece a reprodução? Não se ensina ato sexual. Só se diz que quando uma mulher dorme com um homem, há um processo chamado fecundação, onde gametas masculinos se juntam com gametas femininas, etc, etc. O que se ensina na geração bis não é isso, meu irmão. E não só, na geração bis também se ensina que existe dupla sexualidade. Gays, homossexuais, ok? Que aquilo que se chama de grupos LGBTQIA+. Também estão dentro desse movimento aqui, ok? Ensinar que não existem 2 sexos, existem intersexos, ok? Então, esses assuntos todos, ok? Para mim, eu sou contra esse tipo de ensino e isso incentiva a essas práticas, ok? Existe aquilo chamado de ideologia de gênero. São esses movimentos aqui. E eu, como conservador, sou contra esses movimentos. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra a sexualização de crianças, que é o ensino de crianças como é que se faz sexo. Eu sou contra a ideologia de gênero. Para mim existem 2 sexos. Masculino e feminino. E só. Por que está contra o aborto? Diga? Por que está contra o aborto? Porque eu sou a favor do direito à vida para qualquer ser, mesmo aquele que está dentro da gestação. Aquele que está dentro da barriga da criança, da mulher, tem direito à vida, não tem direito à vida.